Boa noite. Nesta quarta-feira de cinzas, vamos analisar a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte com o jornalista Neto Queiroz, nosso entrevistado de hoje. E mais, por unanimidade, STF homologa a liberação das emendas parlamentares. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Natal, Pau dos Ferros, Açu, Upanema, você nos quatro cantos aqui do Rio Grande do Norte assistindo hoje ao vivo, hein? Na segunda e na terça-feira tivemos reprises e hoje, ao vivo, a gente vai falar sobre política com Neto Queiroz. Você já conhece Neto da política mesmo, viu? Mas o Neto Queiroz retornou com o seu blog, já fez várias análises, já publicou vários cenários e a gente vai detalhar hoje aqui falando sobre a política que você gosta de assistir. Participe aqui do nosso programa através dos contatos. O nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 98802-8941. Antes de a gente começar aqui a nossa conversa, vamos de informação. Com o fim do carnaval, na quarta-feira de cinzas, o registro das festas não ficou apenas nas fotografias, mas também nos rastros de resíduos deixados pelo caminho. Segundo a Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a Urbana, 330 toneladas de lixo foram retiradas dos polos carnavalescos e das praias próximas em uma operação envolvendo 150 garis. Ao todo, no verão, foram recolhidas 506 toneladas. A Urbana enfatizou a operação de limpeza não apenas nos pontos de festa, mas também nas praias urbanas, com equipes de garis em diferentes turnos nas praias de Ponta Negra, Praia do Meio e Redinha. O serviço é realizado diariamente até às 10 horas da noite. O diretor de operações da Urbana, o Júlio César Formiga, alerta para os impactos ambientais que o despejo de lixo em local inapropriado podem trazer. Aspas, o lixo em local inadequado causa problemas para a saúde, provoca inundação com as chuvas, mau cheiro, incômodo, junta animais. Os impactos são inúmeros. É preciso colocar o lixo em local adequado, fecha aspas. Meu amigo, a gente está trazendo só esse dado de Natal capital. E onde teve carnaval, né? Como foi essa operação para retirada de lixo? Muito importante, porque imagine, depois de um dia de muita folia, de muito lixo, tudo isso precisava ser feito a limpeza para o outro dia acompanhar novamente essa movimentação. E eu duvido que nestes ambientes de carnaval as pessoas jogassem lixo no lixo, né? Então, esse é um dado da capital, mas que onde aconteceu carnaval realmente teve muito lixo. E o destino correto, será que foi realmente o efetivado? Bem, vamos voltar a falar de carnaval, mas lá em Natal, né, o carnaval reuniu foliões de todas as idades e nacionalidades nos polos espalhados pelos quatro cantos da capital. Acompanhe. A alegria foi protagonista no Carnaval de Natal. Com palcos espalhados pelos quatro cantos da capital potiguar, a festa reuniu foliões de todas as idades. Aos 92 anos, a Dona Maria, mesmo se recuperando de um fêmur quebrado, não perdeu a folia ao lado do bisneto, de apenas 3 aninhos. Todos os anos eu brincava. Eu era dançarina, quebrei os 2 fêmur. E mesmo assim veio. Assim mesmo eu vim. Tá muito bonito o carnaval esse ano. A Josi veio todos os dias curtir com a filhinha no Largo do Ateneu, em Petrópolis. Vai deixar muita saudade, a gente gostou muito, porque ficou um ambiente tranquilo para a criança. Com uma programação variada que atendeu todos os gostos, o carnaval encantou natalenses e turistas.
O casal da Romênia caiu na folia do Beco da Lama ao som da orquestra Freviação. Os turistas que vieram curtir o carnaval brasileiro passaram por várias cidades até fechar com chave de ouro em Natal. Brazil Carnaval, it's very nice. A lot of music, a lot of alegria. Para o carnavalesco Duda da Boneca, essa é uma festa contagiante. Inclusive Douzinho, que é um grande compositor natalense, ele tem uma música que ele fala: eu não vou, vão me levando, vão me empurrando, desse jeito tem que ir. Se bato em uns, se piso em outros, vocês vão me desculpando. Eu não vou, vão me levando, né? É o frevo. O frevo é isso, é a gente se respeitar, a gente gostar da festa, né? E saber que ela é genuinamente popular. Para quem vivenciou o carnaval intensamente, o último dia tem um gostinho de saudade. Para nós músicos, o carnaval que a gente se prepara o ano todo é um momento de festa, de alegria, e o carnaval multicultural de Natal é isso, né? É essa folia, essa alegria, são os 4 dias de festa. Durante todos os dias de festa, a cidade se coloriu com os bloquinhos de rua e apresentações em vários pontos, como na Praça dos Gringos, em Ponta Negra. Essa data está sendo maravilhosa, é só alegria, hein? Diversos artistas se apresentaram em shows gratuitos, atraindo centenas de pessoas e tornando o Carnaval de Natal uma festa inesquecível. Tá deixando saudade, só ano que vem, mas foi maravilhoso. Eita, ô rumo de festa, viu, meu amigo? Por todo o Rio Grande do Norte. Bem, e o governo do estado vai fazer um balanço, né, do Carnaval no auditório da Governadoria amanhã, quinta-feira. Essa coletiva de imprensa vai apresentar o balanço da Operação Carnaval 2025 no estado. O evento vai divulgar dados sobre segurança pública, saúde, turismo e outras áreas relacionadas a este período festivo. A solenidade vai contar com apresentações do secretário de Segurança Pública, Coronel Azevedo, do secretário de Saúde, Alexandre Mota, da secretária das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Júlia Arruda, da secretária estadual de Turismo, Marina Marinho, e do secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Neto Queiroz, jornalista. Está com o blog de volta na internet, analisando a política de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Neto, boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. É feliz ano novo mesmo, depois do carnaval? Agora sim, o bloco da política entra na rua ou isso já está acontecendo há um bom tempo? Boa noite. Boa noite, Vanuvo. Boa noite aos telespectadores. Para mim é uma alegria grande estar aqui no cenário político, né? Aqui na TCM, que eu considero a minha casa. E agora, passou o carnaval, hoje o pessoal estava dizendo feliz ano novo, porque o ano finalmente começa. Vamos começar, as coisas acontecem no Brasil, né? Depois do carnaval. Vamos começar. Eu aproveitei o carnaval para lançar o blog. Até as pessoas disseram assim: você vai lançar o blog no carnaval, vai começar a postar no carnaval. Eu disse: é porque está todo mundo descansando, é o melhor momento para o pessoal ler, é o melhor momento para... E além do que, a turma que tem os seus blogs aí também foi para o carnaval, ninguém vai postar nada não. Então eu vou ficar sozinho aí por 4 dias. Então a ideia foi essa, retomei o blog, né? Fazia uns 5 anos que o blog estava desativado. Uma época eu tive muito trabalho, muita correria, não tinha tempo. E blog sem tempo para postar, não adianta. Se você não posta, as pessoas entram lá, vão ver o material. Entra amanhã, está lá a mesma notícia. Entrou depois de amanhã, a notícia é a mesma. Por que eles vão voltar? Então, o segredo de blog é constante postagem, atualização. E você também ter um conteúdo, que as pessoas gostem do que você apresenta e com isso passem a frequentar o blog. É isso que eu espero. E, neste momento, na política do Rio Grande do Norte, eu percebi, pelas suas postagens, pelo que a gente está acompanhando, que notícia é o que não falta, né? Análise é o que não falta. Pois é, Vanuvo. O blog, nós estamos num momento de pauta farta. Tem pauta para todo lado. Está acontecendo muita coisa. Eu nunca vi aqui, no Rio Grande do Norte, uma campanha do Estado tão antecipada. Essa, praticamente, nós fechamos as urnas de 2024, no dia seguinte, a eleição de 2026 já estava na pauta. E nós viramos o ano, entramos aí no 2025 com a campanha em andamento. Teve um evento em janeiro, lá em Natal, Rogério Marinho, Paulinho Freire, uma turma lá, Álvaro Dias, Stevenson Valentim,
e praticamente chapa fechada. Eu olhei estupefato. O que é isso? Uma chapa fechada? É Rogério, Estívio, Álvaro Dias, já fechando chapa há 2 anos da eleição. Alguma coisa está acontecendo muito anormal. Mas isso fez com que os outros players da política no Estado também começassem a agir. O Estado, a governadora Fátima Bezerra, não tinha intenção de antecipar também esse debate tão cedo e acabou sendo pautada. E o PT acabou de tomar um caminho com o lançamento de um nome novo, o nome de Cadu Xavier, do secretário da Fazenda, até, para se apresentar no Senado, para não ficar de fora. Então, de repente, nós estamos tendo uma campanha super antecipada, cheia de assuntos, cheia de novidades, né? Álvaro Dias já rompendo praticamente com Paulinho, Rogério que pensou que passaria 6 meses sozinho no palco, porque quando o Rogério antecipou a campanha, partiu dele esse projeto, anunciando que passaria esse primeiro semestre do ano visitando os municípios, visitando os prefeitos, já montando uma estratégia. Ele pensou, como os outros não podem vir, eu vou ocupar 6 meses do cenário sozinho praticamente. Só que não aconteceu. De repente todo mundo foi pautado e está todo mundo em campo, todo mundo fazendo já praticamente uma campanha. 5 de março e é o aniversário de Caraúbas, viu? 157 anos de emancipação política lá da terra abençoada por São Sebastião. É a 3ª cidade mais importante do Rio Grande do Norte. A primeira é Natal, capital, a segunda é Mossoró e a terceira é Caraúbas. Não me pergunte por quê, mas é. E para todos os caraubenses, meu forte abraço, que continue sendo uma cidade, como o hino do centenário diz, que te deixa suspiras ao partir. É isso. Um abraço para todos de Caraúbas. Tem uma audiência fortíssima de Caraúbas. É o pessoal acompanhando sempre aqui a nossa programação da TCM. Bem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na segunda-feira de carnaval, isso mesmo, por unanimidade, homologar o plano de trabalho para aumentar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares ao orçamento da União. A medida foi elaborada em conjunto pelos poderes legislativo e executivo. A decisão do ministro Flávio Dino foi referendada pelo plenário da Corte, em sessão virtual de julgamento, que começou na sexta-feira, dia 28, e mesmo com a votação de todos os ministros, segue aberta até esta quarta-feira. O compromisso dos parlamentares foi enviado na terça-feira, dia 25, ao ministro, que é relator dos processos que tratam das emendas de transparência determinadas pelo STF para o pagamento das emendas. Ao homologar o plano, Dino liberou o pagamento das emendas deste ano e dos anos anteriores suspensas por decisão da Corte. Pelo plano de trabalho da Câmara e do Senado, a partir do exercício financeiro deste ano, não será mais possível empenhar emendas sem a identificação do deputado ou senador que fez a indicação e da entidade que vai receber os recursos. Conforme a decisão de Dino, não entram na liberação emendas específicas para organizações não governamentais, as ONGs, e entidades do terceiro setor que foram alvo de auditoria da Controladoria Geral da União, recursos para a saúde que não estão regularizados em contas bancárias específicas e emendas de bancada e de comissão que não foram convalidadas em atas das respectivas comissões e que estejam sem identificação do parlamentar. O impasse sobre essa questão das emendas de relator, emendas PIX, enfim, já tem um tempo que está aí na pauta de Brasília e, ao que parece, veio esta solução. Não sei como é que vai ser daqui em diante, se os ânimos realmente estarão resolvidos, né, depois desta decisão do ministro Flávio Dino. Bem, a barragem de Oiticica, localizada no município de Jucurutu, será inaugurada ainda neste mês de março. Na ocasião, está sendo aguardada a visita do presidente Lula da Silva. A barragem de Oiticica será o segundo maior reservatório do Rio Grande do Norte e pretende garantir o abastecimento de água em regiões que sofrem com a falta de abastecimento.
Esse é um sonho antigo e que agora será concluído. A barragem fica na cidade de Jucurutu, distante 130 quilômetros de Mossoró. O empreendimento está previsto para ser entregue à população no dia 19 de março e contará com a presença do presidente Lula. Depois de foi em 1950 que começou esse sonho, começou essa luta, né? Um bicho de caracol chamado Dom Delgado se envolveu também nisso, foi até Brasília na época, no caso era o Rio de Janeiro, né? E aí tem toda uma história de luta do povo do Seridó por essa barragem. Portanto, essa barragem, ela é uma barragem que começou como obra física e depois termina com obra hidrossocial, que envolve a dimensão da segurança hídrica, mas envolve também a dimensão da segurança humana, do direito humano, da dignidade humana, da qualidade de vida. A barragem faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e conta com ampliação da capacidade do reservatório, o que garante segurança hídrica para a região, chegando a beneficiar 43 municípios e cerca de 330 mil pessoas. Essa barragem ela tem uma capacidade aí em torno de 740 milhões de metros cúbicos de água. Ela tem no seu bojo, na sua complexitude, no seu tamanho geral, ela é uma obra física muito robusta, uma obra que vai acumular esse volume de água, extremamente importante, é uma barragem de passagem, é uma barragem também de contenção, vai conter até 32% da enchente do Vale do Açu, né? E uma barragem de acumulação que vai ter água suficiente para atender diversas necessidades do Seridó, né? Então vai ser uma segurança hídrica estratégica para o Seridó. Mais emprego, mais renda, mais irrigação, mais produção de alimentos, mais turismo, né, piscicultura. De acordo com o diretor-presidente do IGARNE, Procópio Lucena, o complexo Oiticica inclui a barragem principal e os barramentos auxiliares 1 e 2, o que permite com isso várias intervenções sociais e ambientais na região. Né, você veja que todas as famílias foram indenizadas. Né? Na previsão do orçamento dessa obra inicialmente, ela começou uma obra de 240 milhões, foi para 311 em 2013, né? E está terminando gastando quase que R$1 bilhão, mas para assumir quase R$1 bilhão. São 980 e poucos milhões, quase que R$1 bilhão. Também nela está incorporada 5 quilômetros de estrada asfáltica, ligando a 118 até a barragem do Oiticica e a comunidade de Barra de Santana. Então, você vai percebendo que essa obra ela é uma obra que ela é referência para o Brasil, né? Inclusive, essa barragem ela tem um vertedor de 1.250 metros, é o maior vertimento em extensão do mundo, né? Isso é um dado muito importante. A parte ambiental toda cuidada, né, com resgate da fauna, você tem a parte de resgate também, né, dos achados arqueológicos, um dos maiores da América Latina. Então, é um complexo hidrossocial extremamente relevante que vai trazer mais desenvolvimento para o Seridó, né, e vai trazer, né, um exemplo para o mundo e para o Brasil, em especial, de como fazer uma obra hídrica. Certamente o jornalismo TCM vai acompanhar esta inauguração. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o Neto Queiroz, jornalista. Neto, no bloco anterior você falava sobre o retorno do blog e sobre essa dinâmica política do Rio Grande do Norte, de uma eleição, de uma disputa antecipada para 2026. Mas hoje, quem são os principais personagens desse jogo político para o próximo ano? Olha que 2026, para a gente, pessoas comuns, está longe ainda, mas os políticos já estão lá em agosto, setembro do próximo ano. Quem são hoje esses personagens na sua avaliação? Ô Núvio, nós temos 3 palanques sendo formados no Estado. Claramente sendo formados, inclusive, com nomes bem personificados. Nós temos um palanque de Rogério, que foi o primeiro que se lançou no processo e que se associou com Stifson, fazendo uma dobradinha, Rogério ao governo, Stifson ao Senado. Então, esse palanque está desenhado que envolve o PL, que envolve Stifson está com o Podemos ainda, Stifson foi para o PSDB, também entra o PSDB nessa aliança. Então, esse palanque está todo sendo montado. Álvaro Dias, em determinado momento, subiu, mas já desceu, já se lançou pré-candidato ao governo, pré-candidato ao Senado, ele já está tentando achar um canto aí. Nós temos, do outro lado, no governismo, que estava completamente indefinido, mas com esse start que Rogério deu, aí o governismo começou a tentar montar um palanque.
todo mundo achava que na fila o primeiro da vez era Walter Alves, porque assumindo o governo ele era candidato natural. E na posição da fila viria depois Natália, viria Mineiro, viria Isolda, então tinha uma fila formada lá dentro. De repente, para surpresa de todo mundo, a fila se foi desfeita e surgiu o nome do secretário da Fazenda de Fátima, Cadu Xavier. Eu fiquei, num primeiro momento, sem acreditar que Cadu, de fato. Mas aconteceu uma coisa que eu fiquei pensando, bom, ontem todo mundo foi dormir e não existia Cadu nesse cenário. Ninguém falava em Cadu em canto nenhum. Hoje todos acordamos e estava Cadu em tudo quanto era manchete. O nome de Cadu. E eu não acreditei muito porque eu precisava ver o que é que Walter Alves, que é o primeiro da fila, vai dizer. Alguém está furando a fila. Ele concorda com isso? E alguns dias depois, Walter vai e se pronuncia dizendo, não serei candidato à reeleição se assumir o governo. Saiu da fila. Natália já tinha dado também, dito que a prioridade dela era ser reeleição, e aí a fila se abriu e Cadu foi ungido, de repente. E aí o governismo já começou a montar a sua chapa, porque ele tem Cadu, que é pré-candidato ao governo, um nome lançado. Por enquanto é um nome que ainda a gente precisa testar se consolida ou não quer dizer que Cadu seja competitivo. Cadu parece ser o escolhido. Se é competitivo ou não, o tempo é quem vai dizer. E a própria Fátima, atendendo um apelo do PT Nacional, que está priorizando em 2026 uma bancada no Senado. Então, eles estudaram estado por estado e viram que no Rio Grande do Norte, Fátima era competitiva para o Senado. Como são 2 vagas, então Fátima estava no páreo. E convenceram o Fátima a entrar nisso. Então, já tem uma chapa que tem Cadu, pré-candidato ao governo, e Fátima ao Senado. Faltando, tem uma prioridade lá dentro, atrair Zenaide para formar a dobradinha Fátima-Zenaide com Cadu. Então, temos o segundo palanque. E o terceiro palanque é o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que ascendeu nesse processo todo pelo desempenho em Mossoró, pelo resultado eleitoral, pela carreira política, trajetória e pela personalidade política que ele tem muito atuante. Então, o Alisson está no centro. Só que Alisson, diferente dos demais, ele está impedido de subir nesse palco, porque como prefeito, se ele sobe e amanhã se anuncia como pré-candidato, para Alisson a gestão fica praticamente paralisada daí para frente, conciliar o candidato com o prefeito. Então, ele não pode fazer esse papel, mas tem uma aliança anunciada com Zenaide, então tem aqui outra dobradinha, Alisson Zenaide. Então, estamos definidos 3 palanques que estão sendo montados no Rio Grande do Norte para a disputa de 2026. E deste quadro que hoje é montado, destes palanques que foram agora foram antecipados, né? Não está definido ainda, mas você acha, Neto, que poderá haver a junção de alguns destes nomes para tornar esses palanques mais competitivos frente a outros? É possível disso acontecer? Acho perfeitamente possível. Eu vejo aí uma situação, por exemplo, Cadu nesse cenário, Cadu Xavier, secretário da Fazenda, é um nome em teste. Então, Cadu está ungido, mas não está consolidado. Precisa ainda percorrer uma estrada. E tem dentro de casa um péssimo exemplo, porque a governadora Fátima Bezerra está no momento meio desligado, trabalhando mal a comunicação, deixando passar certas situações, se indispondo com a imprensa. Então, é um modelo que ele não deve copiar. Mas é um nome ainda a ser consolidado. Caso o Cadu não consiga, e nós chegamos aí no final do ano, Cadu lá patinando em 2, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, não sei, e não se mostrar competitivo, obriga o governo a pensar em novas alternativas. Se de fato o projeto Fátima ao Senado estiver forte e tal. E aí, pode ser que o governo vá pegar uma alternativa de meio, de centro, que é onde se encontra a Alisson Bezerra. Mas ao centro. A Alisson não se identifica com o governismo à esquerda, com o rogerismo e o bolsonarismo à direita, e a Alisson está mais ao centro. É possível, até mesmo porque o PT, o governo, nesse momento, pensa em atrair Zenaide, mas Zenaide, numa conversa que teve agora em janeiro com o Fátima, colocou na mesa o seguinte: eu tenho uma aliança com o prefeito de Mossoró, essa é a minha prioridade. Então, Zenaide pode trazer Alisson no centro. Se, de repente, a dobradinha Zenaide e Fátima se constrói e falta a cabeça, falta o candidato a governo, porque Cadu não se mostrou competitivo, não vejo nenhuma dificuldade do governo ir atrás de Alisson para compor. É uma situação que pode acontecer. O que eu acho difícil hoje é o governo ir atrás do palanque de alguém do palanque de Rogério, do palanque de Stivos, que são hostis nesse momento. Mas no centro com Alisson,
é possível haver uma composição, muito diálogo ainda vai existir, né? O pessoal diz sempre, né? Difícil na política é boi voar. Destaque do tcmnoticia.com.br. Após um mês, obra em Marginal, a BR-304, apresenta problemas estruturais. Olha só o que foi que aconteceu. Uma obra na pista marginal da BR-304 aqui em Mossoró vem apresentando problemas estruturais na pavimentação asfáltica após um mês da sua realização. O trecho tem trazido riscos para os motoristas que trafegam pelo local. O serviço realizado pelo Grupo Açaí Atacadista contou com a autorização do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio de um termo de permissão especial de uso. Por meio de nota, o DENIT esclareceu que o referido acesso foi executado pelo Grupo Açaí Atacadista, sendo, portanto, de total responsabilidade e daquela permissionária qualquer intercorrência resultante da execução da obra. Segundo o órgão, as intervenções estão sendo avaliadas pela equipe técnica da autarquia e qualquer procedimento que venha a desvirtuar do projeto firmado com o DENIT, por meio do termo de permissão de uso, resultará na devida notificação àquela permissionária. Aí no Instagram do TCM Notícias você vê as imagens. Mas olha só, o asfalto já está ali se desfazendo, né? É o que a gente chama de asfalto sorrisal. Olha lá. O asfalto já está abrindo um buraco, isso ali no início do acesso, né? Próximo à Madeireira. Quando a gente atravessa a João Marcelino, em frente ao Açaí, também está muito ruim o asfalto. Quando vai chegando na Abolição, pior. E o acesso ficou meio confuso da 304. Pode entrar para o bairro ou não? E outro problema que eu avalio, passo por aí todos os dias. Em frente ao Açaí, tem dias que tem 3, 4 carretas estacionadas ocupando uma via. E isso um dia vai dar problema. Bem, a gente vai seguir acompanhando. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Neto Queiroz. Neto, no bloco anterior eu questionava sobre o time. Qual é o tempo para essas definições todas que a gente está observando? É agora em 2025 já ou no período lá, de fato, quando se abre o calendário eleitoral em 2026? Olha, no calendário eleitoral a gente tem uma data importante em abril, no início de abril, os primeiros dias de abril de 2026, que é o prazo da desincompatibilização. No caso, por exemplo, do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, se de fato ele confirmar uma candidatura, uma pré-candidatura ao governo do estado, ele tem que deixar nesse período a prefeitura de Mossoró. Ele tem que renunciar, se afastar para poder concorrer. E aí esse é um tempo que parece que vai contar para todo mundo, porque é a confirmação da candidatura de Alisson no início de abril. Mas por exemplo, eu acho que para Cadu, no governo, o time dele não vai tão longe, porque se de fato Cadu virar o ano e não tiver se tornado competitivo, vai obrigar o governismo a pensar em plano B. E pensar em plano B, o time vai apertando, né? Deixar para pensar isso em abril para maio, já com praticamente a pré-campanha já toda em andamento, as convenções se aproximando, para construir algum projeto, às vezes um projeto com nome novo e tudo mais. Então, o time para o PT para consolidar, eu acho que é até o final do ano, né? Nós tivemos o caso de Paulinho. Paulinho, quando terminou em 2023, dezembro de 2023, Paulinho chegou a anunciar a renúncia. Não seria candidato a prefeito de Natal. E aí Paulinho, com 2, 3 pontos na pesquisa, chegou a se reunir com o Carlos Eduardo Alves para anunciar o apoio. Aí veio o Rogério, pescou com o Paulinho naquele momento, disse não, agrupou os partidos, fez um evento e depois veio o Álvaro. Então, Paulinho, alguém pegou na mão esquerda, pegou na mão direita e subiram o Paulinho ganhou a eleição. Então, lá houve uma situação. Aqui, com Cadu, ele vai ter que caminhar com algo parecido. Ou ele se viabiliza, ou então ele vai ter que vai ter que ser descartado no processo. Vai surgir algum nome novo nesse processo todo? Porque o nome novo desse momento foi o de Cadu. Mas você acredita que vai surgir um nome novo? Vai vir ali à tona algum, como se diz muito na política, um outsider, alguém que... Enfim, vai vir essa figura ou não? Não acredito que tenhamos um nome novo, porque
esses 3 palanques que eu disse aqui estão formados, eles estão monopolizando toda a atenção, né? E até mesmo agrupando todos os partidos. Quem não está dentro dessa conversa é o PP de João Maia, que é um partido forte no Estado, mas que não está participando ativamente. Mas não vejo fôlego no PP para lançar um palanque próprio, montar algo próprio. O PP está mais olhando o cenário para ver aonde vai desembarcar. Então, não acredito que tenhamos mudança nesse panorama, não. No outside, aquela coisa nova, não penso, não. A gente recebeu hoje uma pesquisa do Paraná Pesquisas, uma pesquisa de opinião pública aqui do Rio Grande do Norte, de responsabilidade do Murilo Hidalgo. E a pesquisa tem toda a metodologia e traz aqui o perfil da amostra. Essa pesquisa eu dei uma rápida olhada, mas traz sim esses personagens que a gente está comentando aqui no programa de hoje. A coleta de dados foi realizada de 18 a 21 de fevereiro, portanto, bem recente, né? E traz aqui pesquisa utilizada a amostra de 1.220 eleitores em 59 municípios. Tem confiança de 95% e margem estimada de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa foi realizada por uma equipe de entrevistadores e supervisores devidamente qualificada pelo Paraná Pesquisas, no decorrer dos trabalhos, enfim. Bem, e chamou a atenção, essa pesquisa não foi divulgada, já está lá no blog do Neto, não? Eu já escrevi, só falta postar. Bem, daqui a pouco vai estar lá, Mas bem, tem aqui a espontânea para governador, não sabe, não respondeu, 73,6%, ou seja, são nomes que não são apresentados ali no momento da pesquisa, né? Vem o primeiro nome na cabeça do eleitor. Branco, nulo nenhum, 5,2%. Aí os nomes que foram citados para o governo do Estado. Stevenson Valentim, 9,2%. Alisson Bezerra, 4%. Fátima Bezerra, 2,3%. Rogério Marinho, 1,8%. Carlos Eduardo, 0,7%. Natália, 0,6%. Álvaro, 0,5%. Walter Alves, 0,5% e outros nomes, 1,6%. Isso no quadro espontâneo. No quadro estimulado, cenário 1, quando são colocados Natália, Rogério, Álvaro, Walter. Stevenson aparece com 22,5%. Alisson, 22,2%. Bem coladinho, então, os dois. Natália, 17,5%. Rogério, 14,1%. Álvaro, 9,2%. Walter, 3,8%. Bem, tem um outro cenário, o cenário 2, com Rogério Marinho na disputa com Alisson. Alisson, 37,8%, Rogério, 29,2%, Walter, 8,7%. Cenário 3, Alisson, Álvaro e Walter. Alisson com 42%, Álvaro, 22% e Walter, 10,3%. Bem, tem outros cenários colocados, avaliados, inclusive também para o Senado. Essa é uma pesquisa interessante. Sobre pesquisas, Neto, e já podendo citar essa daqui, essas pesquisas, elas são importantes neste momento? São porque as pesquisas são um retrato de cada momento, né? Não quer dizer que a eleição vai terminar assim, mas o retrato desse momento está exposto através dessa pesquisa. Eu achei interessante, para simplificar para o pessoal de casa entender. Num dos cenários, você coloca todos os nomes que estão no jogo. Walter, Álvaro, Rogério, Alisson, Stevenson, e faz com todo mundo. Então, você tem Stevenson com 22,5%, você tem Alisson logo abaixo com 22,2%, no empate rigoroso entre eles, né? E depois vem Natália e Rogério numa quarta posição. E aí você tem esse pacote todo. E no outro cenário que eu gostei de olhar foi o cenário onde você pega os 3 palanques. Só que essa pesquisa tem um detalhe, ela não indagou nada sobre Cadu. Cadu era um nome que não estava no radar da pesquisa. Então, a pesquisa não pergunta sobre Cadu. O nome do PT é Natália. Exato. É o nome que pergunta. Então, aí eles vão para os 3 palanques. Esse cenário é interessante. Você tem um geralzão estimulado e você tem os 3 palanques, que são Alisson, Rogério e Natália, representando o governismo, né? Nesse cenário, aí Alisson, que estava com 22, vai para 33, Rogério sobe um pouco, acho que estava 14, vai para 25, se eu não me engano, esse número, né? E Natália fica aí um pouco abaixo de Rogério nesse cenário. Mas o que me chama a atenção? Me chama a atenção que você tem
no geralzão, 3 candidatos com o mesmo perfil, com o mesmo espectro, no mesmo nicho, disputando o mesmo nicho, que é Rogério, que é Stevenson e que é Álvaro Dias. Eles faziam parte de um palanque só no mês passado, entendeu? Estão no mesmo espectro, do bolsonarismo, da direita, do conservadorismo e tal. Juntos eles somam 45. Né? E você tem Alisson que não está sozinho no espectro aqui, eles não vai somar com ninguém. Então, mas ele faz o quê? Rogério não absorve esses 45, ele vai para 25 ou 26. Entendeu? O Rogério não absorve todo o espectro. E 10 pontos pulam para Alisson, saindo daí. Porque o de Natália juntando com o Walter, Natália absorveu tudo nesse outro cenário fechado. Ela absorve completamente Walter Alves. Mas é Alisson quem vai tirar 10 pontos do espectro conservador para o centro. E Rogério não consegue puxar tudo isso. Então, são dados que a gente olha para dar uma estudada. Muito mais do que nomes, são os espectros, os nichos políticos. Você tem 3 candidatos do mesmo nicho disputando na mesma camada de voto com 45 pontos. Isso é importantíssimo analisar, porque nos dá uma ideia de como é que o eleitor está pensando, está tendo a visão de como direcionar o seu voto. E é importante que a gente salve estas informações. Daqui a pouquinho esse programa vai estar no YouTube. Você guarda ele numa pasta ali, no seu computador, no seu celular, para daqui a 3, 4 meses, 1 ano, você assistir novamente esses dados, essas análises, para você saber o que foi que mudou. A gente costuma fazer isso, então você de casa pode também acompanhar dessa forma. Um abraço aqui para o Janilson, acompanhando aqui a gente. Obrigado pela audiência, meu amigo. Quem está mandando um abraço também aqui é o Cosme Roque, Grande Neto Queiroz, meu amigo, grupo de jovens da igreja de São João, Batista. Tempo bom não volta, meu amigo. Quem também está aqui no registro da audiência, parabéns ao amigo Neto Queiroz pela volta do blog. Quem deseja aqui é o Gerson Nóbrega. Quem também está aqui conosco é deixa eu ver aqui, mandou o Niel do Sumaré. Valeu, Niel, obrigado pela participação e interação aqui do nosso programa. João, diretor da UPA do Alto São Manuel, nós temos mais 2 minutos, mas é importante falar sobre a política nacional. Como é que está hoje a sua análise? Lula, com esses números ruins de avaliação, deve ser mesmo o candidato à reeleição? Deve, porque o PT não construiu nenhuma alternativa. A grande preocupação de Lula nesse momento, do marco da equipe Lula, é reverter a queda. A última pesquisa em relação à anterior é uma queda de 15 pontos. 15 pontos não é uma queda, despencou 15 pontos. Então, e a volta não é em V, não é subiu ou caiu, subiu não. É caiu, aí você tem que trabalhar para estacionar a queda e deixar ela um tempo para você começar a fazer a curva para cima. Isso leva tempo, né? O governo está correndo atrás de estratégias, né? Mas acaba sendo atropelado por uma questão. A inflação de alimentos é terrível para o processo eleitoral. Tem derrubado governo no mundo inteiro. Presidentes perdendo campanhas porque a inflação de alimentos. Os Estados Unidos derrubou Biden. Então, é uma situação que aqui no Brasil o governo tem que enfrentar, tem que estancar, mas não é fácil. E a concorrência de Lula? Quem poderá vir aí se Bolsonaro, de fato, não conseguir ser o candidato? Não, Bolsonaro não vai conseguir. Não tem essa possibilidade dele conseguir. Ele tem que orar muito para não ir preso, porque é muito provável que ele termine preso. Mas tem o Tarcísio no grupo bolsonarista, só que tem um detalhe. O Tarcísio tem medo de ir contra o Lula. Tem medo de ir contra o Lula. Renunciar ao cargo? Porque ele tem uma reeleição garantida para governador, pode esperar mais 4 anos para ir numa boa, porque aí Lula não será mais nada, não poderá mais ser candidato, ou ir para uma disputa onde tem risco. Então, o grande dilema de Tarcísio é entregar alguma coisa certa para ir para um risco ou esperar o momento certo. Essa é a questão. Mas o nome na direita, centro-direita toda, é em relação ao Tarcísio. Muito bem. Neto Queiroz, jornalista. A gente poderia ficar aqui, 2, 3 horas falando sobre política. A gente trouxe só ali as análises mais superficiais. Se a gente fosse esmiuçar tudo isso, seria realmente muito bom para todos nós. Neto Queiroz, do blog Neto Queiroz, também está na Rádio Difusora. Acompanha todas as tardes, é isso? Que horas, Neto? Meio-dia até às 13h30. 1h30 de política, a gente chama mais política na Difusora. Comentando política, segunda a sexta, estamos sempre lá.
Muito obrigado. No blog, para quem quiser opinião, um blog de opinião sobre política, é o blog Neto Queiroz. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Eu que agradeço. Eu agradeço o pessoal da TCM, o ouvinte de casa, o telespectador que esteve com a gente. Seja sempre bem-vindo, Neto. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.